Olá, meu nome é Diego Falcóquio e eu vou falar sobre cirurgia da mão. Vou falar sobre cirurgia da mão, que foi a especialidade que eu escolhi para minha vida. Então, é um prazer falar sobre isso. Eu vou pedir para vocês fazerem um teste agora e imaginarem 5 minutos da vida de vocês sem as duas mãos. Muito difícil, né? Agora, imagina 5 minutos com apenas uma das duas mãos. Continua difícil, um pouco mais fácil. Então, a mão é a principal ferramenta do homem. A gente usa a mão para a nossa higiene pessoal, a gente usa a mão para trabalhar, a gente usa a mão para estudar, a gente usa a mão para aprender, a gente usa a mão para se comunicar. Hoje, cada vez mais com os aplicativos celulares, wearables e o que mais existe. E a gente usa a mão para se divertir. Então, a mão ela é importante em todas as fases da nossa vida e para todas as atividades quase que fazemos. E como é que surgiu a especialidade de cirurgia da mão? A história é contada da seguinte forma. Ela começou com um político, um general e um caçador de patos. O político é o ex-presidente americano Franklin Delano Roosevelt e ele foi acometido por uma doença chamada poliomielite. E por causa disso ele estudou muito sobre ortopedia e reabilitação. Isso fez quando o presidente, durante a Segunda Guerra Mundial, encontrar o general Kirk, que era um cirurgião geral que acabou se tornando um ortopedista e dava muita ênfase em reabilitação de amputados. E esse senhor, o general Kirk, encontrou um amigo de pesca e caça chamado Asa Sterling Bunnell, que é considerado o pai da minha especialidade, a cirurgia da mão. E esse senhor, o Bunnell, ele espalhou pelos Estados Unidos 10 centros, chamados hand centers, centros de mão, para tratar pacientes acometidos por lesão durante a guerra. Ele tinha um conceito muito específico e interessante, que era o do cirurgião regional. O que quer dizer isso? Que esse cirurgião, ele vai tratar tudo relacionado àquela região. Antigamente, se precisava de um ortopedista para tratar o osso, um ortopedista ou um cirurgião plástico para tratar o tendão, um neurocirurgião para tratar o nervo e o cirurgião plástico para tratar os problemas de pele na região da mão. Então, precisava-se de uma equipe multidisciplinar muito grande e isso atrapalhava o desenvolvimento do paciente. Portanto, a primeira sociedade de cirurgia da mão criada no mundo foi criada nos Estados Unidos, em 1946. A Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão é bastante antiga já, ela é de 1959, mas antes da sua criação, a gente já tinha alguns médicos, principalmente na região de São Paulo e Rio de Janeiro, que tratavam lesões associadas à mão, tendo aprendido essa especialidade na Europa e nos Estados Unidos. Como é que é a formação do cirurgião de mão? Bom, a gente pode fazer 3 anos de ortopedia após se graduar em medicina, ou 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. E após esse período, então, os pré-requisitos são ortopedia ou cirurgia plástica, a gente vai fazer cirurgia da mão, que é uma residência de mais 2 anos de formação. E o que faz o cirurgião da mão? Bom, ele cuida do osso, ele cuida do tendão. O que é o tendão? É a corda que o músculo usa para mover a articulação. Ele cuida do nervo, o nervo nada mais é do que quem leva o estímulo do cérebro e da medula até o músculo para ele contrair e traz esse estímulo para saber como foi a contração do músculo ou traz a sensibilidade de volta para a medula e para o cérebro. E trata a pele subcutânea e unha na região da mão, algumas doenças melhores tratadas pelo dermatologista, outras melhores pelo cirurgião plástico, mas trata essa região e faz reconstruções complexas e reimplantes. Por exemplo, quando o paciente tem uma parte amputada, a gente pode tentar colocar essa parte de volta no corpo com boa função. Quais são as doenças mais comuns da gente encontrar no consultório? São a síndrome do túnel do carpo, que é um formigamento que acomete a palma da mão, geralmente a ponta dos dedos, principalmente à noite, mais comum em mulheres de meia idade, mais comumente associada ao diabetes ou disfunções da tireoide. E ele precisa ser avaliado e tratado
a gente geralmente começa por um tratamento sem cirurgia e, se necessário, a gente pode realizar um tratamento cirúrgico. O dedo engatilho, que é uma alteração de como o tendão flexor, o tendão que dobra o dedo, é uma alteração de como ele desliza dentro do túnel dele e acaba ficando preso, e ele pode ser tratado também de forma não cirúrgica e cirúrgica. A tenosinovite de De Quervain, que é uma doença que acomete os tendões que fazem a abertura do polegar, que fazem com que o polegar se afaste da palma da mão. Ela é muito comum em quem trabalha, então, em posições com a flexão do punho e o polegar aberto ou com o polegar aberto. E a época da vida que ela é mais comum é no puerpério, então depois da paciente ter o neném e durante a amamentação, pela alteração hormonal e pela posição da mão para amamentação, banho, troca da criança. E os cistos sinoviais, que são bolsas que contêm um líquido sinovial espesso, líquido que fica dentro da articulação, gerado por fraquezas dos ligamentos ou da cápsula das articulações, acomete principalmente o punho, mas pode aparecer em outras regiões da mão também. Os traumas mais comuns são as fraturas, e elas podem acometer as falanges, que são o nome dos ossos dos dedos, elas podem acometer os metacarpianos, que ficam entre os dedos e o punho, ou o punho. Eles acontecem em todas as idades, desde as crianças até os idosos, e demandam atenção do médico. As lesões de tendão, e essas lesões a gente deve tratar com bastante atenção, porque a complicação mais comum dessas lesões é a aderência. E se o tendão ele ficar preso no meio do caminho, ele não consegue executar a função dele, que é a mobilidade. As lesões nervosas, que fazem com que nós, faz com que nós tenhamos uma dificuldade de sensibilidade ou que a gente perca a capacidade de mover partes pela falta de contração muscular, que o nervo não chegue até o músculo. As amputações, que são quando a gente tem o completo desligamento de uma região do resto do corpo, e a gente, em muitos casos, tem conseguido com sucesso realizar os implantes. E as lesões complexas, que apesar de não ter amputação, ou tem amputação de algumas partes, e esmagamento e destruição de outras partes. A gente dá sempre uma atenção muito especial à imobilização na cirurgia da mão, porque como a gente precisa da mobilidade dos nossos dedos, e o adulto tem uma tendência à rigidez, então a gente tem cuidado com a imobilização correta, tem cuidado com a mobilidade precoce após o tratamento cirúrgico, e também fica bastante preocupado, diferente de algumas outras partes da ortopedia, onde a imobilização por tempo prolongado traz pouco prejuízo para o paciente, de quando a gente pode, o mais cedo, retirar essa imobilização. Outra parte fundamental do tratamento das lesões tratadas pelo cirurgião da mão é a reabilitação. Então, nem sempre a gente vai precisar que o paciente procure um profissional especializado, principalmente quando ele rapidamente evolui para a mobilidade completa da mão e recuperação da força. Mas muitas vezes, e em muitas doenças, por exemplo, as lesões de tendão e nervo, quase que invariavelmente vão precisar desse profissional, que é um terapeuta da mão especializado. E essa terapia ela deve começar o quanto antes no tratamento. Algumas vezes, enquanto o paciente está imobilizado, ela já começa. E eu gostaria de convidar todos vocês que tiverem problemas na mão a passar com um cirurgião da mão, que é o profissional especializado. No país hoje a gente tem mais de 700 profissionais cadastrados na Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Então é fácil você saber se o profissional está qualificado a tratar o paciente com essas lesões. Muito obrigado.